Olá, investidores. Hoje vou falar um pouquinho da como que tá minhas operações de straddle long put, que eu sempre faço mensal, mas também falar sobre algumas dificuldades e algumas melhorias para quem faz straddle long put. Em primeiro, eu opero bem conservador, né? Então eu faço straddle long put, mesmo às vezes pagando um pouco, só que depois eu fico com um pouquinho de call descoberto, mas todas as puts cobertas, inclusive com mais put longas do que put curtas. Tendo a fazer isso, mesmo com algumas puts longas ITM. Então, eu acabo fazendo isso principalmente nas minhas operações integradas. Que eu não sei se vocês vão querer, mas eu posso mostrar. Eu fiz mais 3, 4 operações integradas, já que tinha muitas puts minhas que viraram pó. Então, comenta abaixo se vocês querem que eu fale aí de como eu estou fazendo as operações. Aí o segundo passo é que sim, acho que teve uma pessoa que comentou, era melhor vender Strangle a descoberto. Mas sim, você vai correr um risco maior, caso venha a cair, ou até mesmo a subir ali, você não tem ali essa garantia da put longa e você não consegue se alavancar rapidamente. Então, hoje eu estou com mais de 40 mil puts longas, tenho algumas causas descobertas e tenho bastante put curta vendida, mas menos do que put longa. E eu nunca na vida poderia vender, sei lá, nunca não, né? Mas pelo menos nem imaginar vender 30 mil puts curtas. Agora eu consigo, então isso me gera um pouco de retorno. Outro ponto é que as puts longas estão muito baratas e não estão ganhando muito valor, mas claro, se cai, elas têm um pequeno aumento sim e protegem aí parcialmente. Se você tiver pelo menos o dobro, provavelmente vai proteger quase integralmente se você tiver seus níveis de stop. E claro, utilizar sempre a teoria de binarização, mesmo que for para vender uma call OTM ou até mesmo fazer umas travas ali, você pode fazer um strip strip long strip long call, por exemplo, para ganhar dos dois lados, tentar ter próximo aí o número de calls vendidas com puts vendidas. Claro que você vai sempre ter um pouco mais put vendida, já que você comprou put longas. E às vezes comprar call longa não compensa muito, já que ela é muito cara e as colagens não são tão boas. Outra dica, acho que é uma principal, eu estava fazendo um pouquinho errado, esperando perto do vencimento para rolar call e TM. Não compensa, rolem antes. Isso é uma dica essencial. Rolem antes calls a descoberto. E se você está preocupado em pagar, por exemplo, como eu tenho muita put vendida, eu me preocupo de ter que pagar a enrolagem. Então eu quero que essas calls que estão a descobertos, pelo menos, caso não virem impostas minhas puts ou venham ficar muito ITM, que elas me paguem o preço aí da minha rolagem de put. Então eu não vou poder reduzir inicialmente. Então o que eu faço? Entre o dia 25 de julho, por exemplo, a 5 de agosto, eu vou rolar todas as minhas calls BNTM. BNTM seria, hoje está 122, 110 e 115, por exemplo. R$ 5 abaixo já compensa rolar. Mas eu vou rolar sem reduzir. Depois, caso virar pó, reduzo minha call, simplesmente assim, 5 a 10%, dependendo, posso reduzir um pouco. Então isso é importante, tá? Às vezes não vale tanto a pena você reduzir agora, mas você reduz depois. Então faz isso. Rolem antes, não esperem, até mesmo porque se tiver ITM, principalmente na última semana, é capaz de alguém te exercer e aí complica bastante ali para você ajustar a sua posição, vai pagar taxa se você não vender, se você não for lá e comprar no mesmo dia, né, o BOVA. Então, para facilitar isso, rola aí entre 20 a 15 dias antes, no máximo 15 dias antes, já rola para o mês seguinte, rola integralmente e depois reduz, tá? Se tuas puts não tiverem que pagar na rolagem, você reduz, porque é sempre dinheiro no bolso. Então acho que essa é uma das dicas mais importantes. E lembrando, não tente a não correr mais riscos. Vai se alavancando aos poucos sem correr riscos significativos, ou seja, você não está mais vendendo a descoberto. Apesar de vender um pouco de call a descoberto, ele chega a ser um terço sem um stop, por exemplo. Eu tenho umas calls OTM ali que eu tenho um stop selecionado.
chega a ser um terço do que eu tenho de put vendida, e às vezes uns 25, 26% do que eu tenho de put comprado. Então, vamos ver o resultado, né? Hoje, esse mês foi um mês que eu reduzi muito risco de put, reduzi muito risco de call. Então, nas operações integradas que eu não coloco aqui. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui. A primeira posição aqui, que é a que eu estou ganhando menos, tá? Mas é interessante. Começou em maio de 2023, eu tinha pago 24.450 e acabei pagando na rolagem, porque agora todas as minhas calls aqui, eu tenho 1.500 calls vendidas a descoberta, mas são do 125 e do 123. E olha quanto que eu recebi em operações integradas, 3.413, tá? Fora, são em 4 estruturas. Fora quanto de put longa eu comprei. Eu comprei mais 3.000 puts longas. Eu mudei algumas puts longas do strike 115 para o 125. Então eu me alavanquei mais e ainda assim, se eu contar as 4, vão ser quase 14 mil reais de dinheiro embolsado, tá? Fora as rolagens. A rolagem deu um pouquinho negativa, mas tudo bem, eu arrumei aqui. Se hoje fosse encerrar só a posição, fora as operações integradas, aqui mostra quanto que seria, né? Minha put longa tem até abril de 2025 a vida dela. Agora, que legal, recebido aqui, era sempre pago, então eu já ganho DI nessa operação, 2.120. E total 11.720 se eu fosse encerrar a operação. Certo? Vamos lá, essa aqui é a única que não tem o head, né? Vamos ver como que é. Eu comecei com strip long put call, paguei muito caro, quase 60 mil reais. E só em rolagem ganhei 6.330 no mês. Só que eu rolei, em vez de agosto, eu rolei já direto para setembro. Quis fazer mais rápido um pouquinho. E ainda falta recuperar 6.208 reais. Não é muito, né? Para quem tinha pagado 60 mil. E vamos ver como que está aqui a posição se eu fosse encerrar. Então, começou em agosto de 2023, já faz tempo. Mas eu ganharia 14 mil reais, 332 se eu encerrasse. Eu tenho até dezembro de 2025 essa bova aqui, muito legal, X150. Talvez aí o mês que vem, mês de setembro para outubro, dependendo como tiver, eu posso até começar a receber dinheiro nessa operação com uma put aqui muito boa. Olha o valor dela, só R$ 13,80, um absurdo. A bova tá 123, né? Então tem muito valor aqui para ser queimado, caso fique no mesmo patamar. Então é interessante, tá? Vamos ver a outra, rapidinho. Aqui também, comecei em maio. Ainda tem muito recuperado, 12 mil. Estou arrumando nas rolagens, né? Novamente, operação integrada eu divido, né? Então tudo igual. E vamos ver como que está o lucro dela, se eu fosse encerrar. Eu ainda ganharia 17.100, olha a diferença. Se eu encerrasse mês passado 21 mil, né? Vocês estão conseguindo olhar? Então, mas também eu tenho essa bova X150, 3.000. Caiu muito de valor por isso. Tenho que encerrar aqui algumas 1.500 calls ali, descobertas, principalmente essas 1.400, mas eu vou ajustando aos poucos, tá? Mas isso aqui é interessante, 17.100 no bolso, tá? Se eu fosse encerrar. Fora as operações integradas que estão no positivo, bem no positivo ainda. Em segundo lugar, e tem que recuperar, tá? Eu pago DI ainda nessa. Mas em segundo lugar começa a ficar bom. Já recebi aqui 17 mil, tá? Tem até agosto de 2025 essa operação, com uma put do 130. Pode ver, poucas calls aqui vendidas, 1.500 só. E as puts eu utilizo para fazer operações integradas, né? Não estão aqui, senão ia ficar complexo, mas se quiser, novamente, eu coloco todas as operações que eu faço aqui para vocês. E total aqui, se eu fosse encerrar essa operação, 24.666. Mas o mais interessante é isso agora, 17.209
reais já rendendo, né, na taxa Selic lá. Legal, 140 no mês, só nessa operação. E a última aqui, que é a mais perfeita de todas. Essa aqui eu recebi muito, vou mostrar aqui, a rolagem foi muito boa. Só tenho do strike 1.500 do strike 126, que talvez vire pó, né? E eu recebi 1.830 em rolagem, mais 3.413 em operações integradas. Total recebido já desde que eu iniciei, R$ 31.412. E se eu fosse encerrar a operação, R$ 37.577. Embolsei muito dinheiro, né, esse mês e aumentei aí em 3.000 puts longas. Todas do strike 125, né? Não foram strikes ITMs, mas tá ótimo, né? Então você vai criando aí formas de alavancar. Significa que pelo menos 1.500 puts curtas eu poderia vender a mais, tá? Sem praticamente risco. Então é isso, rapidamente, né? Novamente, para não ficar tão repetitivo. E lembre, rola em call antes, tá? Porque se você rolar depois, na última semana, se tiver ITM, ou tiver uma volatilidade ruim, às vezes, eu vi gente rolando por 75 centavos, 77 centavos, e hoje eu rolei uma call do 115, né? Eu rolei integral, e quanto que eu ganhei? 1,27, tá? R$ 1,27 por rolar hoje, dia 25/7 de 2024. Muito antes, 1,27. É muita diferença, tá? Então, pense nisso, enrolar antes e depois se reduz, tá? Você tem medo ali de pagar suas puts, né? Então depois você vai lá e reduz um pouquinho, 5, 10%, não sei. Eu sei que o mestre dos derivativos ele fala 10%, mas depende da tua posição. Se você já reduziu muito, às vezes tem gente que não vai nem reduzir, porque praticamente não tem risco. Para que você vai reduzir, né? Mas reduz ali um pouco caso precise. Não precisa ser 10% se você já está com poucas calls vendidas. Não tenha tanta pressa, tá? E depois, caso suba, vai fazendo hedge, ó. Para mim, o próximo hedge é se subir a R$ 128, eu vou fazer um hedge com talvez um boost horizontal, até porque todas as minhas puts curtas vão virar pó. Então eu posso vender esse booster horizontal, posso vender ainda mais um monte de put. Então fica tranquilo, porque como tem muito mais put longa, fica muito rápido de recuperar essas calls aí vendidas. Isso aí, comenta abaixo o que vocês acham, querem que eu continue fazendo esses vídeos, e comenta suas operações, como que vocês estão, você acha que vale a pena? Eu acho que vale pelo risco corrido, né? Eu acho que tem operações que talvez você ganhe mais, o pessoal falou que talvez mexendo bem ali, vendendo um strangle e até fazendo ali os heads, pode ser que ganhe mais, mas sempre tem um risco maior, né? Vai dar uma queda muito grande, você acaba não conseguindo fazer a operação. E se estiver put longa, pelo menos você está ali parcialmente coberto e provavelmente vai te retornar, tá? Esse valor integralmente, no mínimo aí. Isso aí, bons investimentos e até o próximo vídeo.